E o próprio empresário do Vitor Roque falou a respeito dessa história dele vir jogar no Flamengo por empréstimo. E também veja aqui nesse vídeo quais são os jogadores que estão no abatedouro, que irão e que não irão para o jogo contra o Bolívar, que acontece logo depois de amanhã. Jogo válido pela Libertadores, jogo importantíssimo. E nós também temos contrato renovado de jogador time principal, tô falando de base não, tá? Renovou o contrato com o Mengão. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo do nosso canal. Então já vai começando o vídeo com o pé direito, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação. Dessa força que pro canal ajuda demais, dá uma força imensa. Muito obrigado a cada um de vocês que já é inscrito aqui no canal. E caso você não seja, eu te convido para fazer parte aqui do nosso canal. Se torne um dos nossos inscritos. Eu até esqueci de falar o Fala Comigo Rubro Negro para vocês verem como é que tá frenético aqui, hein, meus amigos. Então, sem enrolação, já vamos falar dos jogadores que irão e dos jogadores que não irão pro jogo contra o Bolívar. Temos aqui dois jogadores que vão, que eram dúvida, e dois que são presença confirmada no CT médico do Flamengo. Isso assim, que não irão no jogo contra o Bolívar, meus amigos. Uma matériazinha aqui do GE. Globo que diz o seguinte, presta atenção, hein? O Flamengo terá seu centroavante titular à disposição para o jogo com o Bolívar, na quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. Ou seja, Pedrão irá para o jogo. Pedrão teve sentiu incômodo, né? Até preocupou muita gente. Será que ele lesionou, cara? Não lesionou. Felizmente, Pedrão é presença confirmada no jogo contra o Bolívar. O incômodo que ele sentiu durante a vitória, pela vitória do Mengão por 2-0 sobre o Corinthians, no último sábado, não resultou em lesão. Graças a Deus, não resultou em lesão, cara. Outro jogador que vai é o Arrascaeta. Ele está integrado ao grupo e vai ficar à disposição. Presta atenção, hein? Ficar à disposição. Os treinos de hoje e de amanhã indicarão a utilização do camisa 14, se ele vai ou não jogar. O retorno será avaliado com atenção redobrada para que não acarrete em nova lesão, sob risco de ficar de fora por mais tempo ainda, cara. E contra o Corinthians, ele não estava em condições ideais de jogo, por isso não saiu do banco de reserva. Agora, dois desfalques confirmados para o jogo contra o Bolívar. Fica aí, hein? São o Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Ambos ainda estão em recuperação de entorses no tornozelo esquerdo, cara. Infelizmente, Eric Pulgar e Bruno Henrique não irão para o jogo. É complicado. Os dois estão de fora, cara. Então aí, dois jogadores que estão de volta, o Pedro e o Arrascaeta, e dois fora, Eric Pulgar e o nosso querido Arrascaeta, não, tô doido, Bruno Henrique, tô até confundido. Tanto jogador que tá fora, jogador que tá voltando, que tá dando um nó aqui na minha cabeça. E já vamos falar sobre esse negócio do Vitor Roque, cara. E é o seguinte, segundo o programa Que Te Julgues, é um nome complicado, um programa espanhol da rádio espanhola SER, o brasileiro deve deixar o clube catalão já no meio do ano, quando se encerra a temporada de futebol europeu. Informação deles falando que o Vitor Roque está fora dos planos do Barcelona. A ideia do clube seria emprestar ele no mês de junho, e a decisão teria sido tomada pelo técnico Xavi, em acordo com o diretor de futebol Deco, abre aspas, para o jornal Sport. Xavi considera que o brasileiro ainda não está pronto para ter sucesso no Barcelona e que seria bom para ele jogar por uma outra equipe europeia, fecha aspas, para a fala do jornal espanhol Sport. Agora a fala do empresário do Vitor Roque, o André Cury. Ele já falou sobre a situação do Vitor Roque no time e descartou o empréstimo. Para ele, isso iria prejudicar o Vitor Roque e seria perigoso para a carreira dele. Abre aspas para o André Cury. Empréstimo não. Ou o jogador fica.
e foi contratado para isso, para que o clube dê minutos e que ele possa demonstrar seu futebol, ou se o clube decide que o jogador não vai ficar, sai vendido. Ele falou isso à rádio espanhola Hack 1 no início do mês. Cara. Olha só isso aí, o Vitor Roque mal chegou no Barcelona e já tá passando por essa situação difícil. Isso também explica a situação, cara. Se ele vai ou não. Empréstimo, tá descartado. O próprio Necuri falou. Ou ele fica no Barcelona ou ele vai ser vendido. Empréstimo não. Não, empréstimo não. O jogador fica e foi contratado para isso, para que o Barcelona dê minutos e para que ele possa demonstrar seu futebol. Ou, se o Barcelona decide que ele não pode ficar, sai vendido, cara. Negócio do Vitor Roque tá complicado, que é uma decisão que pode e vai afetar a carreira inteira dele, cara. Ser contratado pelo Barça e jogar 12 jogos com 2 gols, esse é o número dele no Barcelona, e ser vendido. É complicado. Agora, mudando de assunto, falando sobre o contrato renovado, meu amigo. Essa matériazinha aqui que eu acabei de ler é do jornal terra.com.br, do Vitor Roque. Daí os créditos para ele. É o seguinte, meus amigos, agora vamos falar sobre o contrato renovado. Estamos falando de um jogador que protagonizou uma cena que repercutiu no futebol brasileiro recentemente. Estamos falando do menino Igor Jesus, cara, que num jogo pela Libertadores saiu de campo em prantos, chorando, teve que ser consolado pelo Fabrício Bruno, que nessa ocasião estava no banco. Gente, estão falando aí do Igor Jesus, meu nariz tá horroroso. Do Igor Jesus, cara, ele teve seu contrato renovado, que saiu chorando de campo, não estava atuando bem, sendo um fato. O Tite mudou ele, tirou ele e saiu de campo em prantos. Tava no banco de reservas, ficou chorando, cara. Fabrício Bruno foi lá consolar ele. O próprio Tite falou que pediu desculpas ao Igor Jesus por ter que tirar ele, mas realmente ele não estava bem e já tinha cartão amarelo, não estava jogando bem. Daí o Tite teve que retirar ele, cara. Não teve outra. Teve que tirar o Igor Jesus de campo. Estamos falando de Igor Jesus, cara. Ele renovou o seu contrato até 2027. Informação cedida por Vene Casagrande, falando que já foi renovado. Falta apenas a foto dele assinando o contrato, né, para oficializar. Mas por trás dos bastidores, o contrato de Igor Jesus já está renovado. O Igor Jesus tinha contrato com o Flamengo até 2025. E agora foi aumentado até 2027. Informação cedida pelo nosso querido Vene Casagrande. Falta apenas a fotinha lá no Twitter do Flamengo para oficializar a renovação de contrato de Igor Jesus. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Pedindo novamente, cara, deixa seu like, dá essa força aqui pro canal, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Isso ajuda demais o canal. E muito obrigado a cada um de vocês que faz isso. E novamente, me repetindo, caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a se tornar um dos nossos inscritos. Venha fazer parte aqui do nosso canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!